Olá, bem-vindos a mais uma aula de Princípios de Sistemática e Biogeografia. E hoje a gente vai ver a segunda parte da nossa aula de Introdução à Biogeografia. A aula de hoje também está dividida em 5 módulos e nós vamos ver no primeiro módulo a última escola que surgiu em Biogeografia Histórica, a escola conhecida como Cladística. No segundo módulo, nós vamos entender o que são associações históricas, quando nós estamos estudando filogenias. E, por fim, nos últimos vídeos, a gente vai conhecer alguns dos primeiros métodos analíticos que surgiram na escola cladística. Começando, então, com as características da biogeografia cladística, ou biogeografia de vicariância, como ela também é conhecida, e vocês vão entender por quê. Relembrando o que nós vimos na aula passada, a biogeografia histórica busca reconstruir a origem e a história dos organismos no espaço e no tempo. E essa área do conhecimento foi sendo influenciada por diferentes fatores ao longo do tempo, como o surgimento das primeiras ideias evolutivas e também as novas descobertas na área da geologia. E nesse contexto, foram se desenvolvendo diversas escolas, cada uma com suas principais premissas e métodos próprios. Nós vimos que no século XX, a compreensão da tectônica de placas e da deriva continental tiveram impactos enormes na biogeografia. No entanto, os proponentes da escola evolutiva, ou os dispersionistas, eles não aderiram muito a essa nova visão dinâmica da crosta terrestre. Apesar deles aceitarem a deriva continental, que afinal já era um fato bem estabelecido na geologia, os dispersionistas negavam que essas movimentações tivessem um impacto significativo nas distribuições animais e vegetais. Eles continuaram na sua tradição de explicar os padrões com base em rotas de dispersão e mudanças climáticas, principalmente. Por outro lado, as novas gerações de biogeógrafos aderiram rapidamente a essas novas ideias e uniram esse conhecimento de geologia, de novas descobertas na geologia, ao modelo de panbiogeografia do Croizat e a sistemática filogenética proposta pelo Hennig, dando origem, então, à escola cladística. Os primeiros proponentes dessa nova escola foram principalmente 3 pesquisadores americanos, o Garrett Nelson, o Don Rosen e, posteriormente, o Norman Plotnick, que elaboraram as bases da biogeografia cladística e propuseram alguns dos principais métodos usados nessa abordagem. E o artigo que marcou o nascimento dessa nova escola foi publicado em 1974 por Nelson e Rosen, tendo o próprio Croizat como primeiro autor. Era a primeira tentativa de reunir as ideias da panbiogeografia e da cladística naquela época. Mas a junção desses conceitos não agradou o Croizat. Ele repudiou o trabalho de 74 por razões que nunca ficaram muito claras, mas era de conhecimento geral que ele não aceitava as ideias defendidas pelo Hennig e já tinha inclusive publicado comentários negativos sobre as suas propostas relacionadas à sistemática filogenética. Em uma publicação de alguns anos depois, o Croizat alegou que o trabalho de 74 teria sido escrito sem o seu conhecimento e o seu consentimento, e que apesar de ser citado como peça-chave da sua bibliografia, o conteúdo desse trabalho não refletia suas ideias. O fato é que, apesar da oposição feita pelo Croizat, os autores trouxeram uma nova linha de pensamento que assumia que existia uma correspondência entre relações filogenéticas e a distribuição geográfica dos táxons. Então, seria possível compreender o padrão geral de fragmentação de uma determinada área com base nas informações dos cladogramas dos táxons que vivem nessas áreas. De acordo com Nelson e os demais proponentes da biogeografia de vicariância, as linhagens que atualmente ocupam essas áreas distintas seriam remanescentes de uma população que era originalmente contínua. Assim, a distribuição da linhagem ancestral poderia ser estimada juntando-se às áreas das espécies descendentes. Ou seja, se nós assumimos que eventos de especiação ou de surgimento de linhagens em um grupo foram causados por isolamento geográfico, então as relações filogenéticas indicariam quando e em que ordem aconteceram esses eventos de disjunção espacial dos grupos que se encontram hoje separados. Assim, se táxons relacionados de um grupo monofilético habitam 3 ou mais áreas distintas, ou seja, são endêmicos de áreas espacialmente distintas, e se
se essas distribuições são entendidas como resultado da história do grupo ao longo do espaço e do tempo, então é possível encontrar uma associação entre a história dos organismos e a história das áreas. E assim, seria possível usar técnicas de cladística para fazer uma reconstrução biogeográfica que nós chamamos de cladogramas de áreas. E chamamos de cladograma pela sua analogia com relação à reconstrução cladística das relações filogenéticas. Embora essa escola tenha se popularizado com o nome de biogeografia de vicariância, isso obviamente não significa assumir que apenas a vicariância é responsável por todas as distribuições que nós vemos hoje. Na verdade, para esses autores, nem vicariância e nem dispersão poderiam ser descartadas a priori como explicações plausíveis para os padrões de distribuição de qualquer grupo. Mas eles entendiam que as dispersões a longas distâncias ou com cruzamentos de barreiras seriam episódios independentes, de baixa probabilidade e muito difíceis de serem refutados, porque não tem como testar formalmente essa hipótese. Por outro lado, o grupo acreditava que os eventos de vicariância seriam mais facilmente testáveis do que os de dispersão. Então, a vicariância é sempre tratada como hipótese nula. Isso porque, quando múltiplos táxons compartilham padrões similares de distribuição espacial, nós consideramos que essa é uma evidência de que esses diferentes grupos passaram pelos mesmos eventos de fragmentação histórica da biota. É muito mais plausível do que assumir que todos esses grupos se dispersaram pelas mesmas rotas independentemente. Em outras palavras, existe o que nós chamamos de associação histórica entre as linhagens dos táxons e as áreas que eles habitam.